chefe é aquele que você não podia fazer nada. Hoje o líder já te deixa fazer alguma coisa. Eu fui me aprofundando nisso e comecei a perceber que dentro das organizações as pessoas também estavam muito estressadas. Autoconhecimento é quando você chega para você e fala: cansei dessa vida. Eu vou procurar fazer outras coisas e seguir outros caminhos. Porque autoconhecimento, Gustavo, ele é um processo que não tem fim. Não é? Você se interioriza, você busca o seu eu interior, o seu eu superior. A partir daí, você começa a se conhecer. E aí você fala: isso aqui eu preciso mudar, isso aqui. Você começa a ter consciência, uma consciência maior sobre os seus pensamentos e os seus sentimentos. E aí você muda, você cresce. Eu sou Gustavo Marques e estamos com mais um episódio do TechSec Podcast no ar. Hoje nós vamos falar sobre liderança, inteligência emocional e autoconhecimento. Episódios como esse servem como respiro para, além de falarmos de tecnologia, segurança da informação, privacidade, vocês também podem ouvir sobre carreira, desenvolvimento pessoal e profissional, e foi pensando nisso que eu chamei o nosso convidado do dia. Bom, nosso convidado foi cirurgião dentista por 49 anos, com especialização em endodontia. Durante esse período atuou como professor, pesquisador, palestrante, autor de livros e com mais de 70 trabalhos publicados em revistas nacionais e internacionais. Lá nos anos 2000, iniciou uma fase de estudo baseada no estresse e nas suas complicações para as áreas física e mental do ser humano. Ao longo de todo esse tempo, foi e é mentor, disseminando tudo o que sabe sobre autoconhecimento, liderança, gerenciamento de estresse, entre outros temas relacionados a desenvolvimento humano e qualidade de vida. Mais um episódio do TechSec que atravessa fronteiras, porque nosso convidado é lá da Austrália, aliás, vive na Austrália. Então é com muita honra que a gente recebe aqui no TechSec Podcast Luiz Roberto Fava. E aí, doutor? Tudo bom com o senhor? Como estão as coisas por aí na Austrália? O tempo aí, pelo que você já disse, para mim tá um pouco frio, né? Mas conta aí como estão as coisas por aí. Mais uma vez, obrigado pela tua presença. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que estão nos escutando, né? E já que você falou que é internacional, então vamos fazer um cumprimento internacional. Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Porque a gente não sabe a que horas o pessoal vai escutar esse podcast. Aqui na Austrália é ótimo viver. Eu realmente foi uma escolha que eu não me arrependo de ter vindo. Eu moro numa das principais cidades da Austrália, que é Melbourne, mas eu não moro perto do centro da cidade. Eu moro como se fosse um bairro que dista em torno de 20 quilômetros do centro da cidade. E o que é muito engraçado aqui é o seguinte, que você não vê prédios altos como você vê nas cidades do Brasil. Os prédios mais altos, acima de 8 andares, 6 a 8 andares, eles ficam no centro da cidade. Nos bairros, os prédios são baixinhos, são prédios de 3, 4 andares, não é? Normalmente de apartamentos, não são prédios comerciais, mas a grande maioria são casas, não é? Então você não tem, vamos dizer assim, proteção contra o vento. Então, e o vento aqui é gelado, né? Então, no inverno, né, o vento é muito frio. Mas é uma cidade muito agradável, é uma cidade que tem tudo, não é? Que uma cidade grande tem. Mas duas coisas me chamam a atenção aqui, Gustavo. Uma é as pessoas vivem com um sorriso no rosto. Você entra num estabelecimento comercial, você entra num restaurante, enfim, não importa. Sempre tem um sorriso te esperando na grande maioria das pessoas. E uma outra coisa que é muito gostoso viver aqui é que o índice de criminalidade é em torno de 1%. Então você pode passear à noite
sem problemas, né? Você pode carregar dinheiro, você pode carregar cartão de crédito, você pode carregar telefone, não é? Não é dizer não existe, mas o índice aqui é baixíssimo. Então, e tem ainda uma outra coisa, eles prezam muito a tua qualidade de vida. Então você tem parques, não é? Inúmeros parques que você pode caminhar, você pode inclusive levar a família para fazer uma celebração, não é? Um aniversário. Então todo mundo aqui perto mesmo tem um parque que tem uma churrasqueira, não é? Então você leva a carne e faz o churrasco, não, né? Você não tem que se preocupar com isso, né? E eu já vi celebração de casamento no parque, né? Então eles levam o juiz de paz, né? E casam no parque, todo mundo celebra no parque. E é uma coisa que normalmente a gente não vê isso aí no Brasil, né? Mas eu estou muito satisfeito, estou bastante contente em poder viver aqui. Não, maravilha, maravilha. E é legal, né? Eu estava pensando aqui justamente nisso, nessa distância que a internet e as redes sociais encurtam, né? Porque hoje eu sou aluno do MBA da FGV de liderança e gestão estratégica de pessoas. E aí eu comecei a consumir o seu conteúdo pelas redes sociais, então me aproximou bastante de você e do seu conteúdo, porque eram assuntos que na faculdade falam bastante e você traz de uma maneira já jogando até mesmo para a prática. Então, eu estou consumindo bastante, já estou até sendo sincero com você que eu consumo bastante e isso está complementando muito o que eu tenho aprendido. Muito legal. Eu fico feliz por isso. Que bom que aquelas minhas ideias estão te ajudando no teu desenvolvimento, no teu crescimento. Isso é uma coisa que me deixa muito contente. Maravilha. Bom, doutor, a gente sempre começa aqui querendo saber um pouco melhor sobre os nossos convidados. Então, antes da gente entrar de fato nesses temas relacionados ao autoconhecimento, à liderança, à inteligência emocional, fala um pouco de quem é o Luiz Roberto Fava. De onde você veio? São Paulo? Ficou aí mais de 40 anos dentro dessa área, né, de como cirurgião dentista. Como que você entra também para estudar esses temas relacionados ao desenvolvimento humano e liderança? Fala um pouco mais sobre essas raízes. Bom, eu venho de uma família de médicos e dentistas, não é? E eu não tive, assim, muita dificuldade em ter questionamentos a respeito da profissão que eu ia seguir. Eu me lembro, Gustavo, que eu estava no antigo ginásio, isso lá pelos idos de 1960, 61, eu resolvi ser dentista já nessa época. E eu me lembro muito bem que de toda a minha turma do antigo ginásio e do antigo científico, né, hoje colegial, ensino médio, né, eu já não sei mais porque mudou tanto, eu fui o único dentista, né? Os meus colegas fizeram engenharia, medicina, enfim, mas... aí eu entrei na faculdade, fiz a minha faculdade, me formei em 1970 e trabalhei até o ano 2019, não é? Só que lá pelos anos 2000 eu comecei a reparar uma coisa muito engraçada. As pessoas vinham me procurar com dores de dente, achando que eram problemas de canal. E não eram. Eram problemas de articulação, né, da ligação entre o maxilar inferior e o crânio. Né? Para quem não sabe, né, o maxilar inferior é o único osso móvel da cabeça. Né? E essas dores eram dores justamente dessa união, dessa articulação que existe entre os dois maxilares, o superior e o inferior. E aí eu comecei a achar estranho por que as pessoas estavam em maior número
com esse tipo de dor. Eu não sabia. E aí, então, eu resolvi estudar esse problema, e essas pessoas estavam sofrendo de uma alteração chamada bruxismo. Não é? O bruxismo é o apertamento ou o rangimento dos dentes. Né? Se alguém quiser entender o que é isso, é só olhar um pouquinho aqui. Quando vocês colocam uma mão na altura da bochecha e contraem os dentes, vocês vão ver que esse músculo ele pula. Não é? É como se ele saísse para fora. E essa contração constante desse músculo acaba causando bruxismo com dores na articulação e outros problemas mais. Aí eu fui estudar isso daí. E aí cheguei à conclusão que o bruxismo é uma manifestação do estresse. Aí eu comecei, quando as pessoas começaram a me procurar com isso, eu perguntava, né? O senhor, a senhora estão muito estressados atualmente? E aí, Gustavo, o meu consultório virou o confessionário do padre ou o sofá do psicólogo. Porque eu escutei histórias que eu não estava preparado para isso. Né? Infelizmente, a faculdade de odontologia, ela não te prepara para uma série de coisas, inclusive a parte psicológica da profissão. Isso daí eu tive que aprender por conta própria. Não é? Bom, aí eu comecei a estudar mais esse problema. E do estresse bucal, eu fui para o estresse pessoal, do estresse pessoal eu fui para o estresse dentro das organizações, e aí eu acabei desenvolvendo um programa de palestras e cursos sobre qualidade de vida integral. E eu digo integral porque era um programa de qualidade de vida que abrangia as 8 áreas do ser humano. E aí, eu fui me aprofundando nisso e comecei a perceber que dentro das organizações, as pessoas também estavam muito estressadas. Não é? E eu comecei a estudar também a qualidade de vida dentro das organizações. E isso daí, Gustavo, me abriu um mundo que eu desconhecia. Né? Era tudo novo para mim. Eu era um homem fechado entre 4 paredes no meu consultório, né? Atendendo pacientes com dor, e comecei uma outra carreira, vamos dizer assim, que me tirava do consultório e me levava para outros locais que precisavam também de uma palavra ou de alguma orientação. E aí eu passei do ano 2000 ao ano 2004 estudando tudo isso. Né? Eu passei 4 anos da minha vida como se eu tivesse assim numa fase de transição. E aí, a partir de 2004, eu comecei a dar, então, palestras nessa área de qualidade de vida, e aí eu fui entrando cada vez mais em outros temas. Né? Eu comecei a escrever, né? Em 2010 eu tive o meu site, né, da Fava Consulting, e comecei a publicar artigos relativos a crescimento e desenvolvimento humano. Em 2020, eu resolvi o seguinte: eu vou colocar todas essas minhas ideias no papel. Então, eu comecei a preparar 2 livros, né, baseado nesse conhecimento todo que eu obtive durante esses anos todos. E aí eu lancei, em 2020, o livro Autoconhecimento e o Modelo PSAR, que é um embrião para as pessoas que querem conhecer o tema autoconhecimento, não é? Porque autoconhecimento, Gustavo, ele é um processo que não tem fim.
não é? Você se interioriza, você busca o seu eu interior, o seu eu superior, não é? E a partir daí você começa a se conhecer. E aí você fala, isso aqui eu preciso mudar, isso aqui, você começa a ter consciência, uma consciência maior sobre os seus pensamentos e os seus sentimentos. E aí você muda, né? Você cresce. Então, assim, rapidamente eu contei 50 anos da minha vida para você, Gustavo. Beleza, doutor, perfeito. E eu tive um insight aqui mais ligado ao autoconhecimento e queria muito que você pudesse explicar ele um pouco mais detalhadamente. O que é de fato esse autoconhecimento? Como que eu, por exemplo, uma pessoa agora que está escutando a gente, consegue chegar nesse nível de maturidade e se encontrar? Eu creio que o autoconhecimento, doutor, ele também é o, poxa, eu estou me encontrando agora porque eu reconheço as minhas qualidades, reconheço os pontos que eu tenho ali a evoluir. E complementando, o que seria de fato esse PSAR? Né? O PSAR ali é pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações, ações geram resultados. É isso, né? Me conta mais um pouco sobre esses pontos. Bom, então vamos lá. Autoconhecimento, como o próprio nome diz, é o conhecimento de si mesmo, tá? E por isso, como eu falei, isso é um processo. E é um processo que dificilmente você vai ter consciência antes dos seus 40, 50 anos, não é? A gente passa 40, 50 anos na nossa vida sofrendo influências do meio ambiente. Então, você sofre a influência quando você é criança dos seus pais, depois você vai para a escola, sofre influência dos seus professores, depois você vira adolescente, você começa a sofrer as influências dos pais, dos professores e dos teus amigos, da sua turma, do seu grupo. Você, nessa fase, você vai querer se autoafirmar, tá certo? É normal. Você, nessa altura, o teu corpo começa a sofrer transformações importantes, não é? Hormonais, você começa a se preparar para ter a tua sexualidade, não é? Então, basicamente, nós passamos os primeiros 30 anos da nossa vida sofrendo influências do ambiente. Tá? Então, você nem sabe o que é autoconhecimento durante esse tempo. Aí você vai fazer um curso técnico, você vai trabalhar, você vai fazer uma faculdade, você vai se preparar. Por quê? Porque a sociedade acaba te modelando para esse tipo de ser que ela quer. Tá? Aí você vai chegar num ponto que você tá legal, você conquistou o teu primeiro emprego, você começa a namorar, sei lá, se vai casar, se vai ter filho, enfim, tá? Mas você não tem tempo para pensar em você mesmo, porque você está procurando o teu lugar no mundo. Essa é a verdade, tá? E você vai ter que ralar muito para chegar onde você quer chegar. Ok? Então, em linhas gerais, isso é o seguinte: você passa 30, 40 anos da tua vida vivendo em função daquilo que a sociedade como um todo te impõe. Autoconhecimento é quando você chega para você e fala: cansei dessa vida, eu vou procurar fazer outras coisas e seguir outros caminhos, né? E aí, eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu comecei nessa nova trilha, nessa nova caminhada, lá pelos idos, como eu te falei para você, de 2004, a minha mãe era viva, ela virou-se para mim e falou o seguinte: mas Luiz Roberto, você está com 57 anos, você vai começar uma outra profissão? Eu falei: vou. Ela falou: mas você está louco.
E aí eu me lembro como se fosse hoje, virei para ela e disse o seguinte: mamãe, o Roberto Marinho começou o Império Globo aos 60 anos de idade. Não é? Então, eu consegui, Gustavo, trilhar as duas, vamos dizer assim, as duas carreiras, né? Como dentista e como mentor, palestrante e autor, juntas, né? Até o ponto que eu fechei meu consultório, né, em 2019 e resolvi, pude vir, né, em definitivo para a Austrália, coisa que já era uma definição de vida que eu e a minha esposa já tínhamos tido já há alguns anos atrás, né? Bom, então o autoconhecimento é uma coisa que vem com o tempo, vem na hora que você fala, chega, eu cansei de ser marionete de uma sociedade e agora eu vou resolver ser eu mesmo. É um outro processo que também te traz dor, né? Não é, legal, você feliz. Não, isso te traz dor. Porque muita gente que te conhecia de um jeito e você começa a se apresentar de outro, né? Isso causa estranheza. Não é? Então, quando você realmente quer olhar para dentro de si e se autoconhecer, você tem que saber que o processo, né, ele não é só alegria, ele também vai te trazer alguns pequenos problemas, porque muitas pessoas, Gustavo, elas acabam não te aceitando, elas têm aquela ideia sobre você, não é? E quando você muda, já começam a olhar de forma diferente, tá? Respondi a tua pergunta? Muito, muito. E aí eu quero saber mais sobre o PSAR. O PSAR é uma ideia que é muito antiga, não é? Que é o pensar, sentir, agir. Isso vem desde os tempos dos filósofos da Grécia Antiga, essa ideia, não é? Então não tem assim nada de novidade, não é? A não ser a letra R, que é o resultado. Então, você pensa, sente, age para ter resultado. Não, isso não é segredo para ninguém. Quando eu me deparei com isso, eu falei assim, puxa vida, isso é o que todo mundo faz. Mas o que é que está por trás disso? E aí, então, é que eu resolvi desenvolver esse que eu chamo de modelo PSAR, que é um modelo que eu desenvolvi baseado nos ensinamentos da física quântica. Para quem não sabe, física quântica é um ramo, né? É uma disciplina da física que diz o seguinte: tudo é energia, inclusive os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Existe uma frase de um físico quântico, que é o Nikola Tesla, que ele diz o seguinte: se você quer entender o universo, você precisa compreendê-lo nas formas de energia, frequência e vibração. Isso me chamou muito a atenção, porque ele falava que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos são ondas vibratórias, não é? Quer dizer, o som se propaga através de ondas e a luz se propaga através de ondas, não é? E ele fala que os nossos sentimentos e as nossas emoções também têm a sua frequência própria. Então, eu parei, pensei, peguei todo esse emaranhado aí de ideias e coloquei, pus no papel, pensamentos mais sentimentos iguais às ações que geram resultados. E ali, Gustavo, eu fiquei olhando para aquilo ali, eu falei, mãe de Deus, eu estou vendo uma coisa que ninguém está vendo. Né? Então, eu fiz assim, eu fiz uma chavinha que estava assim, pensamentos mais sentimentos, eu escrevi embaixo, mente, porque os nossos pensamentos e os nossos sentimentos se relacionam à mente humana. Ação, eu escrevi embaixo, corpo. E aí eu olhei aquilo e eu falei, puxa vida, mas é isso mesmo, né? Qualquer resultado que você atinge,
ele vem dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e das suas ações, né? Você, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Quando você me fez o convite, Gustavo, para esse bate-papo, antes disso você pensou, eu vou convidar o Fava. Aí você sentiu, fala, puxa vida, eu vou ficar muito contente de convidar o Fava. E na tua ação é essa que está gerando esse podcast. Então, antes desse momento acontecer, que é o resultado, ele já aconteceu na tua mente, através dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Ok? Sim. Bom, aí eu fiquei olhando lá, mente e corpo. E aí eu falei, puxa vida, a mente produz energia mental e o corpo produz energia física. E isso é o que te leva a resultados. Então eu cheguei à conclusão, Gustavo, que todo e qualquer resultado que um ser humano alcança, ele é fruto dos pensamentos, da energia gasta nos seus pensamentos e nos seus sentimentos, que é a energia mental, e da energia do corpo. Então, por exemplo, você telefona, você vai visitar um cliente, você vai fazer uma aula presencial, tudo você está usando o teu corpo, né? E a tua mente. Então, no livro, eu defino que uma palavra que não existe, né? Quer dizer, existe no meu livro, que se chama eunergia. E o que é eunergia? Eunergia é a soma da sua energia mental com a sua energia física. Então, você pula de energia para eunergia. E por que eu? Porque essa energia é única e exclusivamente minha. Tá? Então, eu tenho a minha eunergia, o Gustavo tem a energia dele e qualquer uma das pessoas que estão, né, nos escutando tem a sua própria energia, né? Então, o modelo PSAR é aquilo que os antigos filósofos gregos falavam, só que com uma pitadinha de física quântica aí no meio para atrapalhar. Ô doutor, existe um termo, é um termo que talvez seja novo, e eu quero ouvir também do senhor esse ponto, que é aquele termo chamado liderança espiritualizada. Quando eu escutei esse termo pela primeira vez, eu falei, cara, isso aí remete a algo religioso. Faz sentido ou não? Ou não tem nada a ver com religião que eu tô te falando agora? Nada a ver com religião. Nada a ver com religião. Esse é um grande ponto que as empresas, infelizmente, ainda não aceitam, né, o termo liderança espiritualizada, porque acreditam realmente que espiritualidade tem a ver com religião. Tá? Eu sou totalmente contra e acho que pessoas que pensam desse jeito é porque elas não sabem o que é espiritualidade. Tá? Quando a gente fala em espiritualidade, a gente pensa naquilo que todo ser humano tem, pelo menos essa é a minha concepção. Eu quero deixar isso bem claro, cada um tem o direito de pensar do jeito que quiser, mas na minha concepção, não é, nós temos um componente espiritual que as pessoas chamam de alma ou espírito. Não é? Tanto é que quando aquelas pessoas que estudam o ser humano de uma forma holística, eles não deixam de fora a área espiritual. E o que é esse espírito, né, ou essa alma? Se você se remeter à Bíblia, não é? Lá no primeiro livro, no livro do Gênesis, está lá, e Deus criou o mundo à sua imagem e semelhança. As pessoas às vezes pensam, né, que Deus tem corpo, né, que Deus tem mente. Não, esse a sua imagem e semelhança
é justamente a alma, é justamente esse espírito, porque todo mundo que aceita Deus, não importa a religião que seja, não é? Eles o veem como uma alma, uma coisa que não tem corpo, uma coisa que não tem forma, não é? E nós temos essa partícula divina que nós carregamos e que faz parte da nossa constituição, como eu disse, de uma forma holística, de uma forma integral. A tal ponto, Gustavo, que Teilhard de Chardin, que foi também um filósofo, já não da Grécia Antiga, mas já mais moderno, ele dizia o seguinte: nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, quando você pensa desse jeito, quer dizer, você sai de dentro de si, do teu ego, né, da tua mente, do teu corpo e da tua mente, e vai buscar essa sua essência, né? Na realidade, você está buscando o seu âmago, o seu eu superior, a sua alma, o seu espírito, não importa o nome, mas que é aquela partícula divina que está lá no Gênesis, que é a imagem e semelhança de Deus, né? Então, não tem nada a ver com religião isso. Absolutamente nada. Isso é uma coisa humana. Humana. Humana no sentido integral, bem entendido, né? Sim. E as empresas, né, elas têm uma ideia, tá? De que, aliás, algumas ideias, né? Por exemplo, tempo é dinheiro, né? Essas empresas nascem para ter lucro, essa é a verdade, tá certo? Você não abre uma empresa para ter prejuízo ou para ficar no mesmo patamar, oferecendo produtos, serviços, processos, sem evoluir de uma forma financeira, tá? Só que as empresas, elas colocam isso em primeiro lugar. E aí isso acaba gerando ambientes de trabalho, muitas vezes bons, outras vezes ruins, tá? Mas são ambientes onde essa espiritualidade não é permitida ser extravasada, tá? Então, você trabalha, você tem um ambiente legal, você pode ter um bom salário, benefícios, mas quando você quer exprimir essa espiritualidade, não, aqui não é lugar para isso, né? Então, eu acho que espiritualidade é um tema assim ainda um pouco latente, tá? Que possa ser tratado a nível corporativo. O que eu noto, Gustavo, é o seguinte: como eu nasci no século passado, né? Então eu tive a oportunidade de estudar e acompanhar como aquilo que é dito qualidade de vida no trabalho, como esse conceito evoluiu durante esses anos todos, né? Durante esses últimos 50 anos, né? E hoje a gente já começa a perceber que existe um movimento de melhora quando você fala em inteligência emocional. Então você sai daquele ambiente, vamos dizer assim, de carrasco, né? De não poder pensar, você é pago para trabalhar, você tem que fazer aquilo que eu determino, tá certo? Sem ter conhecimento de nada, né? Por exemplo, imagina uma linha de produção de carro e você está na linha de produzir rodas, não é? Rodas. Só que você produz a roda, mas não sabe para que serve. Tá certo? Você simplesmente é pago para trabalhar e fazer roda, né?
Isso remonta aos tempos do filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, né? Que o trabalho esmaga o trabalhador. Tá? Hoje, você já consegue ver uma mudança onde, dentro do ambiente de trabalho, você consegue exprimir as suas emoções, né? Isso parece assim, não, agora é permitido, né? Então você tem que trabalhar, né? Se você não está se sentindo bem, a liderança vai poder te ajudar em algum ponto, o RH, enfim, você tem um filho que ficou doente, você sair mais cedo e tal. Enfim, mudou um pouco o ambiente de trabalho nesse aspecto, tá certo? Então, hoje você já vê líderes e não ver chefes, né? Perfeito. O chefe é aquele que, né, você não podia fazer nada. Hoje o líder já te deixa fazer alguma coisa. A liderança espiritualizada, Gustavo, é o patamar superior, né? Hoje você escuta falar em tudo aquilo que se refere ao ambiente corporativo, falar sobre inteligência emocional, né? Você fala em soft skills, né? As habilidades comportamentais. Antigamente eram só as hard skills, né? As habilidades técnicas. Hoje você já consegue desenvolver habilidades comportamentais, né? As famosas soft skills. Então, você percebe que é como se o ser humano, dentro do ambiente de trabalho, ele cresceu, ele foi para o degrau de cima. Tá certo? Então, aquilo que era uma coisa totalmente ausente de emoções, hoje você já pode ter um ambiente emocionalmente melhor, vamos dizer assim. Exato. Ok? A liderança espiritualizada é o andar de cima da liderança, né? Porque enquanto você se apega aos aspectos emocionais, tá certo? Você ainda não está deixando que as habilidades espirituais se manifestem. É como se... Eu vou te dar um exemplo só, né? Quando eu lancei o livro da lidergia, eu tenho um capítulo que eu falo em amorização do ambiente de trabalho. Amorização? A amorização do ambiente de trabalho é você desenvolver um ambiente baseado no amor. O amor ágape, né? Aquele amor sem lucro, né? Sem finalidade de esperar algo em volta. É o amor que os grandes líderes tinham pela humanidade, Jesus, Gandhi, Buda, enfim, né? Vários, tá? Então, se você imagina você chegando no teu trabalho e o teu líder falar assim: nossa, Gustavo, eu te amo. Você vai parar, vai olhar assim meio de esguelha, de soslaio. O que será que esse cara está querendo comigo? Né? Então, você percebe, né, como a gente é, né, moldado pela sociedade. Exato. Tá certo? Mas, né, então, quando eu falo em amor, e isso eu digo que quando você consegue liderar a partir do sentimento e da emoção do amor, você se torna um líder espiritualizado. Existe uma escala que eu gosto muito também, né, que mostra exatamente as frequências humanas e o amor, ela está já na parte mais alta dessa escala. E eu digo, o líder, ele começa a se tornar um líder a partir da frequência do sentimento da coragem. Porque quando você toma coragem, você começa a olhar o outro e deixa de olhar a si mesmo. Empatia. Né? Empatia é uma. Uhum.
soft skill, né? Uma competência comportamental. Hoje, só para você ter uma ideia, Gustavo, eu e o Marcão já conseguimos listar perto de 60 soft skills, não é? Empatia é uma delas, tá? Então, quando você pratica, né, essas soft skills, você vai subindo a tua frequência até chegar na frequência do amor. A partir daí, você vai desenvolver as tuas habilidades espirituais, as tuas spiritual skills, tá certo? E é isso que o mundo corporativo ainda não está preparado. Nossa, perfeito, cara. Eu adorei uma bola que você deixou pingando pra mim e agora eu quero fazer uma pergunta mais polêmica, tá? Por exemplo, hoje eu vejo aí, provavelmente que você tem visto também, muitas vagas de trabalho deixaram aquele termo, poxa, gestor da área X para líder da área X. Essa nomenclatura mudou, você tem percebido, né? Agora tudo é líder. Mas gestão, na minha opinião, é algo diferente. O gestor é diferente do líder. O gestor talvez pensa mais em resultados. O líder ele pode ser, cara, um analista, ele pode ser um líder estagiário. É muito mais do que área, né? A liderança. Gustavo, para mim o gestor cuida dos processos e o líder cuida das pessoas. E nem todo gestor é líder. E quando são, você pode usar a palavra lidestor, que é líder e gestor ao mesmo tempo. Entendi. E aí agora entra a polêmica. O que difere um chefe, esse cara que você falou há pouco, de um líder? Ou de um líder gestor, um lead gestor? O que difere essas duas personalidades? Veja bem. Gestor para mim, gestor é o técnico, é o que cuida do processo, tá? Muito bom. O chefe é um líder. Vamos lá, deixa eu tentar te explicar sem uma figura, mas existe um estudo de um psicólogo americano já falecido chamado David Hawkins, que ele conseguiu medir a frequência dos sentimentos humanos. E ele através da cinesiologia, que é uma metodologia que você consegue medir isso daí, tá? Ele verificou que o sentimento mais inferior, né, que existe é o sentimento da vergonha, que vibra em 20 Hz. A partir daí, você tem alguns outros, culpa, medo e tal, até você chegar no sentimento dos 200 Hz, que é o sentimento da coragem. O sentimento da coragem é como se fosse um divisor de águas, porque você deixa de olhar a si, como eu falei, e passa a olhar o próximo. O chefe, como você mesmo falou, ele é uma pessoa que fica abaixo do nível da coragem. Ou seja, de 20 a 200 Hz, os sentimentos que ali existem, não é? São aquilo que eu caracterizo como o chefe, né? Que te impõe pelo medo, que te culpa de tudo, e na realidade ele está usando a posição dele também para encobrir as suas deficiências emocionais. Não é? Interessante. Bem, ok. A partir dos 200 Hz, você começa a ter outros tipos de sentimentos, tá certo? Até o sentimento de 500 Hz, que é o sentimento do amor. Então, o líder, né? Imagina o seguinte, o líder cansou de ser chefe. E aí ele viu que realmente ele estava errado, não é? E resolveu ser líder. Então, ele começa a desenvolver outros tipos de sentimentos, tá certo? Que vão caracterizá-lo como líder, tá?
já é um sujeito mais aberto, ele, como você mencionou aí, ele é mais empático, tá certo? Ele é mais flexível, ele começa a respeitar a opinião do outro, ele começa a querer saber a opinião do outro, então o outro começa a ter importância para o líder. Não é apenas a posição dele, mas também ele importa, não é? Ele importa e se importa. E isso no livro da lidergia eu explico direitinho o que é o importar, né? Porque o importar é um verbo que tem duas conotações básicas. Sim. Importar quer dizer trazer para dentro, né? Então, né, por exemplo, o Brasil importa trigo para fazer pão, né? Quer dizer, ele traz para dentro o trigo. O líder, ele importa os seus liderados, ele traz os liderados para dentro dele, né? É como se ele exercesse uma força magnética, né? E traz os liderados para perto de si. O chefe não faz isso. O chefe vê a todos como coisas, né? Então, eles estão ali para servir e ponto final. Bom, na liderança espiritualizada, você passa, como eu disse, você passa para o andar de cima a partir do momento que você desenvolve dentro de si esse sentimento de amor pelas pessoas, que é o amor ágape. E o amor ágape é o amor incondicional, é o amor universal, é o amor que não quer nada em troca, não é? Você simplesmente ama pelo fato de amar, sabendo que o outro também é um pedacinho de Deus, né? É a sua imagem e semelhança. Quando você atinge esse patamar, você começa a entender a grandiosidade do ser humano. Coisa que nos patamares inferiores você não tinha esse tipo de visão. E aí você começa a desenvolver outras skills, né? Outras habilidades, que eu chamo de habilidades espirituais, daí liderança espiritualizada, que você muitas vezes nem sabia que existia, né? Então você começa a desenvolver, por exemplo, a sua fé, você começa a desenvolver o seu visionarismo, você começa a desenvolver a sua gratidão, e aqui gratidão não é, oh, valeu meu, obrigado meu, oh, falou mano, não é isso, né? Para quem gosta desse tema e quiser se aprofundar, eu aconselho ler um artigo chamado Os Três Níveis da Gratidão, de São Tomás de Aquino, onde ele fala que a gratidão tem 3 níveis, né? E infelizmente nós humanos, né, nessa época que nós estamos passando, a gente fica no estado mais baixo, né? Quer dizer, a pessoa move um mundo para te ajudar e você fala assim, valeu meu. Exato, sim. Tá? Então, gratidão, só para que você tenha uma ideia, Gustavo, a gratidão é um sentimento que vibra acima da vibração do amor, né? Ela está em torno dos seus 900 Hz e o cúmulo da escala é 1000 Hz, dessa escala que eu estou falando do David Hawkes, né? Então, quando você atinge esse patamar dos 500 para cima, você acaba desenvolvendo habilidades que a sociedade ainda não aceita. Sim. As corporações ainda não faz parte daquilo lá, tá certo? Né? Não, puxa, mas nós já chegamos no limite, que é o limite da nossa inteligência emocional. E para aí, acha que parou aí. Mas na minha concepção não parou aí. Você ainda tem mais coisas para caminhar no sentido de você
ter corporações que te vejam de uma forma integral. Não apenas corpo e mente, mas também corpo, mente e alma. E é uma coisa engraçada que eu vejo, Gustavo, é o seguinte: muitas vezes, de uma forma indireta, né, muitos líderes falam algumas coisas espiritualizadas, mas não têm a noção do que aquilo seja. Você quer ver uma coisa? Quantas pessoas você conhece que você possa dizer assim, puxa vida, o fulano quando trabalha, ele põe a alma dele no trabalho. Puxa, o fulano quando trabalha, o olho dele brilha. Puxa, o fulano quando trabalha, esse sim veste a camisa da empresa. Ele está falando coisas que são totalmente do patamar da espiritualidade, mas eles não têm noção disso. Uhum. Né? Então, quando eu falo em liderança espiritualizada, eu tenho a noção, Gustavo, e a consciência de que isso ainda é um tema extremamente embrionário dentro das empresas. Sim. Eu acho que a evolução vai continuar, tá certo? A evolução do ser humano, ela é constante, ela é sempre para aumentar o seu autoconhecimento, né? Mas ao mesmo tempo ele vai caminhar no sentido de se encontrar espiritualmente. Ele chegar no seu próprio âmago, no seu eu superior, na sua alma, e a partir daí a gente vai ter ambientes de trabalho mais espiritualizados. Doutor, e qual que é a importância do líder demonstrar as suas vulnerabilidades? Né? Isso é algo que você recomenda ou não? O líder deve de fato controlar suas emoções para que talvez ele não desanime o seu time. Já tem algum estudo? Você sabe, pode contar um pouco mais sobre isso? Sim. Veja bem, todos nós somos humanos, né? Liderança, para mim, Gustavo, não é cargo, é função. Tá? Liderança não tem crachá. Liderança não tem hora. Tá? Liderança é uma coisa que você hoje é líder, não é? Amanhã você já não é mais. Né? Então, liderança é aquilo que eu digo, liderança é uma função. Você pode ser líder dentro da sua casa, você pode ser líder na sua igreja, você pode ser líder no seu ambiente de trabalho, não é? E sabendo que daqui uma semana virá outro, ou virá outra. Então, não existe, assim, alguma coisa que você pudesse definir, né? Muitas vezes eu falo até que liderança é uma coisa que não existe, ela é transitória, é como a vida de um esportista, né? Ele se prepara, tá certo? Aproveita o seu potencial para jogar futebol, jogar vôlei, jogar tênis e tal, vive disso, mas vai chegar um ponto da vida que o corpo não vai mais acompanhar, tá certo? E ele vai parar de ser jogador, querendo ou não. Exato. Né? A liderança é mais ou menos a mesma coisa, não é? Normalmente ela tem começo, meio e fim. O que é o grande problema, para mim, é o seguinte, é que as pessoas não têm esse tipo de consciência, né? Muitas vezes você acaba sendo um líder e acha que você vai ser eterno naquela empresa e naquela função. E isso é uma coisa que a gente sabe que liderança, para mim, ela é transacional. Quer dizer, ela sofre uma transição, ela é situacional. Você vai ser líder dentro daquela situação específica, daquele momento que você não sabe se vai ser um momento, uma hora, um dia, um mês, um ano, 2 anos, você não sabe disso, tá certo? Mas vai chegar um momento
que você vai ter que passar o bastão, tá certo? Então, se você vai estudar o assunto liderança, você vai ver que entre estilos de liderança e tipos de líder, você tem mais de 40. Sim, exato. Né? Situações assim. Quando na realidade é situacional. Você vai liderar aquela situação naquele momento. Mas, doutor, e o isso líder demonstrar a sua vulnerabilidade? Então, parta do princípio, um líder é um ser humano igual a qualquer um. Né? Eu sempre uso a frase que nós somos iguais na humanidade, mas diferentes na individualidade. Tá certo? Então, eu sou igual a você como ser humano, integral. Sim. Mas você tem as suas crenças que são diferentes das minhas. Tá? Então, um líder, ele também é um ser humano integral. Tá? Eu acredito que muitas vezes ele até deve manifestar as suas emoções. Não é? Por quê? Porque ele está num ambiente onde os outros também estão exprimindo as suas emoções. Né? Seja uma emoção de tristeza, seja uma emoção de bom humor, seja uma emoção de alegria, seja uma emoção de felicidade, seja um medo. Eu não consigo entender, né? Porque o mundo corporativo, ele cerceia, né, determinadas coisas. Não, o líder tem que ser durão. Durão é o chefe. O líder né, já não é chefe. Ele já é mais uma... Você quer ver uma coisa? A questão de uns 2 anos para cá, eu tenho escutado falar muito sobre humanização do ambiente de trabalho. Coisa que você também deve ter escutado bastante. Agora, eu fico me perguntando o seguinte, você vai humanizar o quê? Se você está tratando de seres humanos, isso se você vai... Desde a época das cavernas, quando, né, as pessoas começaram a se organizar em grupos para se proteger das feras, né, que eles tinham que sair... Desde aquela época é sempre humano. Né? Então, realmente eu não consigo entender essa... Né, tecnologia e humanização. Mas a humanização sempre existiu. Né? Sim. O que eles falam é o seguinte, não, agora é mais, porque ele pode exprimir as suas emoções. Mas antigamente ele só exprimia o quê? Os seus instintos? Não. Tá? Então, é uma coisa meio complicada para a gente poder entender de uma forma global, mas eu acho que, no sentido do líder, deve exprimir as suas emoções. Eu conheci um dentista, Gustavo, ele sofreu 3 infartos, porque ele não exprimia as suas emoções. Isso é um caso típico. Tá? Então, eu acho que sim. É claro que você pode... o problema não é exprimi-las, é a forma como você vai exprimi-las. Tá certo? E aí você tem que ter controle emocional. Porque você pode manifestar uma tristeza, né, ou uma raiva, né, e você descarrega essa sua raiva em alguém da sua equipe. E você pode exprimir essa raiva de uma outra forma. Enfim, entender o ser humano é uma coisa complicada. Doutor, que papo incrível. Eu estou muito feliz mesmo de ter conhecido você. A gente está chegando aqui nessa parte final da nossa entrevista, desse nosso bate-papo. Antes de encerrar, eu quero muito saber o que você achou desse papo, se eu conduzir essa entrevista de uma maneira legal, o que você achou. E também eu quero muito que você possa deixar uma mensagem para os nossos ouvintes. Pensando nessa galera, doutor, que quer muito se tornar um líder e quer muito poder desenvolver pessoas. Queria que eles pudessem, nesse momento, ter uma mensagem sua, que já é autor e é especialista nesses temas. Bom, primeira coisa, eu adoro bater papo, né?
Às vezes a minha esposa, ela me puxa assim, né? Ela para de falar. Então eu gosto de conversar e transmitir as minhas ideias, tá certo? Eu tenho, Gustavo, plena consciência de que as minhas ideias, elas fogem um pouco aquilo que a gente chama de normal, né? Nos livros e nas atitudes, enfim. Né? Eu tenho plena consciência disso. O nosso bate-papo é ótimo, né? Como eu gosto de falar, eu acho que talvez você esteja aí se preparando para ser um futuro apresentador de talk shows, né? Em alguma televisão. Quem me dera. Gustavo, existe um princípio da física quântica que diz o seguinte: nada é impossível. Por que não? Tá? Então, em vez de você falar assim, quem me dera, por que você não fala assim, e por que não? E por que não? Depende daquilo que você vai querer levar para a tua vida, em termos de objetivos de vida. Tá certo? Exato. A mensagem que eu poderia deixar para as pessoas é a seguinte: o amor, ela é a cola dos relacionamentos. Tá? Quando você fala, eu tenho um meu amigo, né? Se você tem uma amizade, é porque você tem um sentimento maior por aquela pessoa. E o amor, ele é essa cola. E é pelo amor que você transforma o ser humano em um irmão. E aí vem o sentido de irmandade. Tá certo? Você passa a ter um irmão. E aí eu brinco com as palavras, né? Que eu falo que irmão é humano. Então você passa a ser um ser humano e não um ser humano. Doutor, é isso. Muito obrigado aí mais uma vez pela sua disponibilidade. Esse episódio, como eu disse, é um episódio de respiro que para todo mundo que ama tecnologia e segurança e quer se desenvolver como um líder, quer se desenvolver como pessoa, vão ouvir e 1000 vezes talvez esse episódio aqui, porque é muito filosófico, é muito maneiro. E se as pessoas quiserem me conhecer melhor, acessem lá a minha página no LinkedIn, Luiz Roberto Fava, né? Lá eu tenho artigos, né? Se as pessoas quiserem adquirir meus livros, entram lá na Amazon.com. Aquelas pessoas que quiserem entrar em contato comigo, fiquem à vontade. E eu quero, né, de coração, né? Você sabe que o coração é a sede da tua alma, né? De coração mesmo, muito obrigado. E é o nível mais alto da gratidão. Então, de coração, muito obrigado, Gustavo, por essa oportunidade de a gente bater um papo. E, né, se os teus ouvintes gostarem, né, contem para os amigos. Mas se não gostarem, contem para os inimigos. É isso, doutor. Mais uma vez, obrigado aí. Tamo junto mesmo. Obrigado a você, Gustavo. Até uma próxima oportunidade e felicidades na tua jornada aí no Brasil. Para todos nós. Sucesso sempre. E esse foi mais um episódio do TechSec Podcast, episódio de respiro para a gente conhecer, falar um pouco mais de liderança, de inteligência emocional e autoconhecimento. Espero muito que vocês tenham gostado, já disse, hein? Não deixa de seguir a gente lá no Instagram, @TechSecPodcast. Até o próximo episódio e bora conscientizar!